boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui em João Pessoa. Quando me convidaram para falar na abertura do 30º Congresso Brasileiro de Odontopediatria, eu fiquei pensando, o que falar para todos vocês? Será que eu tenho algo para dizer? E pensando bem, tenho sim. Tenho uma história para contar aqui para vocês. Eu não sou dentista, vou me apresentar daqui a pouco, mas eu vou contar para vocês como é que a odontologia, de certa forma, esteve presente em toda a minha trajetória de vida até agora. E vou contar também como é que um dentista mudou a minha vida por completo. Entre a morte e a vida, a coragem de viver o presente. O título da minha fala é um pouco forte, mas é, sem dúvida nenhuma, a maior descoberta da minha vida. Vou contar um pouco sobre mim, essa é uma foto minha recente. Só voltar aqui. Eu me chamo Isabela Santoyo. Não sou só Isabela Santoyo, meu nome é Isabela Santoyo Guedes Pinto. Sim, o Guedes Pinto, o professor Guedes Pinto, o cacalo para mim. Tenho muita honra, muito orgulho de ser a nora do Antônio Carlos Guedes Pinto, que é um homenageado desse congresso. Trouxe uma torcida aqui, a família está toda ali reunida. Bom, eu tenho 48 anos, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou advogada de formação, fiz toda a carreira minha jurídica, com todas as formações que o direito pede, mas trabalhei 20 anos no total no mercado financeiro. Trabalhei em escritório de advocacia e no mercado corporativo e em instituições financeiras. E eu sou coach, analista comportamental, sou palestrante e sou escritora. Não sei se todos têm familiaridade com o que um coach faz, mas eu vou ser muito sincera, as minhas amigas mais próximas, o pessoal mais próximo de mim, não sabe exatamente o que eu faço. Então, eu costumo simplificar e trazer uma frase dos meus próprios clientes, que eu sou uma transformadora de vidas, é isso que o pessoal fala. Modéstia à parte, eu acho que eu transformo mesmo vidas, porque eu ajudo os meus clientes a fazerem transições, criarem pontes entre o que eles, onde eles estão hoje, o que eles querem conquistar. E a lidarem com as transformações que a vida nos traz, porque a vida é um imprevisto, ela é imprevisível. E eu só posso transformar vidas porque a minha vida foi totalmente transformada. E eu vim contar essa fatia da minha vida para vocês aqui hoje. Agradeço a escuta de vocês. Bom, todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta, todo mundo que está aqui, sem dúvida, pessoal aí de trás, pessoal aqui da frente, todo mundo tem uma história para contar. Todos nós temos uma trajetória de vida, uma bagagem que a gente carrega, de altos e baixos, de desafios, de aprendizados, de êxitos, superações, de fundos do poço, eu tenho certeza. Quando a gente encontra alguém aqui no Congresso, a gente não imagina a história que cada um carrega por trás. E a minha vida também tem marcas de transformações e muitas mudanças. E eu vou contar isso para vocês hoje. Bom, eu começo as minhas mudanças em janeiro de 2006, quando eu tinha 30 anos de idade. Eu recebi uma proposta. Eu sempre gostei muito de desafios e uma proposta desafiadora caiu no meu colo. Eu fui convidada para sair da área jurídica. Olha, eu aqui na minha formatura, eu fui oradora de turma. Eu era uma advogada feliz com 30 anos, mas a carreira um pouco estagnada e eu tinha uma vontade de conquistar tantas coisas naquela época. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, um noivado. Estava num banco, trabalhando no departamento jurídico, como custo do banco. A gente não fazia negócio, né? Eu era uma prestadora de serviços. E queria realizar muitas coisas, muitas coisas. Eu tinha muitos desejos, eu queria morar sozinha, comprar apartamento, eu queria trocar de carro, eu queria viajar, eu queria casar de novo, eu queria tanta coisa, eu queria me realizar mais no trabalho. Uma vontade de ter sentido na minha carreira, uma carreira mais consolidada. E eu fui convidada para entrar num banco americano de negócios para ser executiva. E eu aceitei, obviamente. Larguei a carteira da OAB e fui abraçar esse desafio. E eu vivi a felicidade do ter. Alguém aqui viveu a felicidade do ter? Uma delícia ganhar dinheiro. Eu comecei a ter
salário muito mais agressivo, fechei muitos negócios, bati muitas metas, fui trabalhar numa área do banco que era, assim, a vitrine do banco. Fiquei, assim, muito feliz, status, vitrine, dinheiro, e as coisas materiais foram muito importantes para mim. Comprei meu apartamento, viajei bastante, só não fui fazer o mestrado que eu queria, porque eu trabalhava demais. E, 2 anos depois, aconteceu uma outra grande mudança. Eu vivi a primeira crise no banco. 2 anos de negócio, uma alegria, feliz, desafios, mas teve a crise do subprime nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram, todo mundo aqui é da área da odontologia, mas no mercado financeiro afetou demais a nossa vida. Os bancos americanos quebraram. A maior potência na época dos Estados Unidos quebrou. E, obviamente, que isso bateu em cascata no Brasil. O Brasil entrou em crise e, obviamente, foi entrando também no banco, na área que eu trabalhava e na minha cabeça. Eu vivi uma crise muito grande, porque eu parei de fazer os negócios que eu tinha, que a gente fazia no banco, e eu disse, bom, o que eu quero da minha vida nesse momento? Comecei a ter uma crise profunda de sentido, de realização. Falando, mas minha alegria vem do trabalho, tá? Ganhar dinheiro é bom, é maravilhoso, mas por que eu levanto da cama todos os dias para ir trabalhar? 10 horas, 12 horas nesse banco, o que eu quero para mim? Como é que eu estou vivendo os meus dias? Comecei a ter uma crise, porque a minha fome fisiológica era, né, atendida com o dinheiro que eu ganhava, com o status, mas eu comecei a querer matar a fome da minha alma. Eu sempre fui muito fã do autoconhecimento, sempre fiz terapia, sempre gostei de me analisar e entender o que eu vim fazer nessa vida. Missão. E quando você trabalha em banco, claro, tem gente que encontra uma missão lá, mas eu estava longe, achava que tinha alguma coisa para mim, eu não sabia do que era. Então, comecei a tentar ter a felicidade do ser, o que eu queria ser naquele momento. E senti uma desconexão completa entre quem eu era, aquela Isabela do final de semana, com os amigos, com a família, e o que eu fazia. Um cabo de força gigante começou a se estender cada vez mais, distanciando quem eu era na essência de quem eu era ali no trabalho, aquela máscara que eu vestia para ir trabalhar. E aí, um belo dia, eu na terapia, minhas sessões semanais de terapia que me ajudavam. Quem faz terapia sabe que é uma maravilha e, ao mesmo tempo, é um desespero, né? Porque a gente tem que encarar as nossas questões que não dá para a gente deixar para trás. A terapeuta que é boa, ela puxa, né? E aí ela estava me olhando bem no rosto e falou, tá bom, o que você quer realizar da sua vida? O que você tanto deseja nesse momento da tua vida? Está em crise? O que você quer? Se você tivesse um gênio da lâmpada que descesse aqui e falasse, você tem um desejo. Porque a gente quer muitas coisas, né? Mas a gente não sabe escolher um desejo só. E eu olhei bem nos olhos dela e, sem titubear, eu respondi, eu quero conhecer um grande amor. Eu quero viver uma relação de amor. Eu não vivi até agora, com 30 anos de idade para 31, eu só tinha dado cabeçada na minha vida afetiva. A minha vida profissional, ela caminhava bem, fluía, por mais que eu estivesse em crise de sentido, eu tinha avanços nítidos, fluidez muito maior do que minha vida afetiva. E eu falei para ela, sem titubear, eu preciso viver uma relação recíproca, amorosa, gostosa, profunda, de troca. Tanta gente vive isso. Que horas vai chegar a minha vez, né? Que momento vai chegar? E aí, cuidado com o que vocês pedem, porque o desejo foi totalmente atendido. Eu tive uma grande mudança na minha vida, que eu chamo de encontro. Eu conheci naquele ano um grande amor. Ai, que delícia! A crise, ó, está debaixo do tapete, porque eu conheci o Eduardo. O Eduardo Guedes Pinto. Ele é dentista, falei que a odontologia entra na minha vida, né? E ela entrou. Filho do Dr. Guedes, do professor Guedes Pinto, dentista, professor, jogador de rugby, treinador, surfista e outras 1000 coisas que ele fazia. Um furacão que entrou na minha vida, apresentado por um casal de amigos num churrasco. Uns cupidos me apresentaram, né? Atendendo aí o meu pedido. E o Eduardo entrou na minha vida como um cometa. Mas assim, a gente simplesmente, fui para frente. A gente se apaixonou de cara, a gente se conheceu em novembro de 2008. Em dezembro a gente deu o primeiro beijo e um mês depois ele estava morando na minha casa. E eu, a pessoa que
criticava os outros, né? Falava, olha aquela ali, né? Morando há 6 meses, 1 ano, já foi casar, que horror. Eu cuspi para cima, caiu na minha testa, porque em 1 mês do meu primeiro beijo, eu estava morando junto com o Eduardo. E eu vivi a relação de amor que eu tanto sonhava. Que delícia. Realizei muitos sonhos, fomos muito, muito felizes nessa junção, né? E eu falei, putz, agora que eu estou vivendo o amor nessa plenitude afetiva, eu vou botar toda essa crise de sentido de trabalho. Eu trabalho em banco americano, o salário está garantido. Eu vou pôr para debaixo do tapete e deixa eu viver isso, já que eu pedi, queria tanto. Tomei um tapa na cara na minha relação, porque casada com homem mais apaixonado pela profissão não existia. Amarradão para ir trabalhar, feliz da vida dando aula, uma alegria, podia dormir pouco, podia estar doente. Eu tive que lidar com a vocação do Edu, e obviamente do meu sogro na época, 2 homens apaixonados pela odontologia, em áreas diferentes, mas eu respirei odontologia e respirei aquela paixão deles. Eu falei, por que eles sentem isso e eu não? Porque minha trajetória profissional foi completamente diferente. Eu escolhi fazer direito, mas não foi uma escolha. Meu pai disse, vai fazer direito e acabou. Eu queria fazer teatro, eu queria fazer jornalismo. E eu via que o Edu, quando escolheu a profissão, foi o que ele me disse, foi espelhado, sim, no pai. E aquela alegria irritante, né, dele para ir trabalhar foi algo que tocou demais em mim, porque eu tive que, obrigatoriamente, olhar para as minhas frustrações profissionais. Então, não deu. Conheci um grande amor, mas tive que lidar com a minha crise profissional. Tirei ela do tapete e fui viver tudo junto. Porque a vida é assim, a gente não vive uma coisa de cada vez. Não é assim, né? E 6 meses depois, nós fomos fazer uma viagem para a Califórnia e o Edu me pediu em casamento em Las Vegas. Eu não queria casar em Las Vegas, mas eu casei, óbvio. Ele me pediu em casamento lá, levou as alianças, eu arrumei um vestido branco bem curtinho e ele levou uma roupa de dentista para casar. E a gente casou e os nossos amigos todos viram pela internet o nosso casamento. Liguei para os meus pais e falei, casei. Como assim? Mas é a igreja e a festa? Eu falei, calma, a gente vai conquistar isso. O Eduardo não queria fazer festa, mas ele foi maravilhoso e eu convenci ele a realizar o meu sonho, que era um sonho de menina, casar com toda a pompa e circunstância que eu tinha um dia desejado. E a gente conquistou. 1 ano depois que a gente voltou de Las Vegas, eu comecei a organizar minha festa de casamento, que foi uma festona para 400 convidados. A gente se divertiu demais. A gente era aquele casalzão que dava aquela esperança para quem já tinha perdido. E o Edu cumpriu todo o protocolo do noivo. O protocolo todo. Fraque. E eu, da noiva. Despedida de solteira, chá de cozinha, enxoval, lua de mel, tudo que eu tive direito. Essa foto, meus sogros muito felizes no meu casamento, a Ana Célia, o Antônio Carlos. Felizes também porque o filho estava ali conquistando tudo isso comigo. E meu sogro aqui me cumprimentando no altar. A gente se dava muito bem. E ali, eu achei essa foto, e a Ana Célia está aqui, ela vai ter que me contar o que ele estava contando para ela no ouvido dela ali, porque eu não sei o que é, mas era bom. Era alguma coisa bem divertida. Foi uma festa maravilhosa. Bom, gente, 1 ano depois, eu estava completando 1 ano de casamento, em setembro do ano seguinte, 2011. O Edu falou, Bela, nós vamos fazer 1 ano de casamento. Só que eu tenho uma viagem com os melhores amigos da minha vida do rugby. A turma do rugby toda, minha turma, combinou de ver o Mundial de Rugby na Nova Zelândia. Para quem gosta de futebol, que é o mais comum aqui no Brasil, a Copa do Mundo é um must. Todo mundo quer ir ver, os fanáticos vão. Esse aqui era fanático pelo rugby. E foram para Nova Zelândia, ficar 22 dias de viagem vendo os jogos. Eu disse, vai, a gente comemora todo dia, estamos casados há tão pouco tempo, todo dia é dia de festejar. E ele foi. Edu ficou 22 dias lá, eu tirei umas férias, eu estava com umas férias acumuladas no banco, um estresse total, trabalhando muito, e não realizado, vocês podem imaginar o que era a minha vida, de martírio. E ele foi. Eu tirei umas férias de 1 semana, enquanto ele estava lá, e guardei 1 semana de férias para quando ele voltasse, a gente matar saudades e comemorar 1 ano de casamento. E ele voltou, me trouxe milhões de presentes, e a gente ficou 1 semana de férias juntos, matando saudade.
Em vez de viajar, que a gente tinha rodinha no pé, ficamos em São Paulo, na nossa casa, o apartamento que a gente tinha construído e reformado, curtimos muito, fizemos todos os passeios e coisas que a gente amava. Fomos andar de moto, fomos no Parque do Ibirapuera correr, tomamos chuva, fomos nos restaurantes prediletos. Encontramos meus pais para almoçar, encontramos meus sogros para jantar, e foi uma semana maravilhosa. Só que toda semana de férias, uma hora ela acaba. E acabou na segunda-feira, a gente se despediu no pé da cama, eu naquele ansiedade de voltar e falar, meu Deus, o que vai ser? 15 dias fora do banco, eu tinha uma área na época que reportava para fora, uma área super complicada, cheia de problemas, fundos de investimento, coisas grandes, e o Edu feliz e contente para voltar para o consultório. Nos despedimos, ele me abraçou e falou, gatinha, você é uma águia numa gaiola de rolinha. Aí eu falei, como assim? Ele falou, você precisa bater asa. Parece que o banco te comprime numa gaiola pequena, você precisa voar. E eu falava, não fala disso agora, eu estou chegando no banco de férias, depois a gente fala sobre isso. E a gente se despediu, e eu fui me arrastando para o banco, e ele, irritantemente feliz, para o consultório. Fui para o trabalho, cheguei lá, o mundo caía na minha cabeça, 15 dias fora, nada tinha andado. E lá pelas 11 da manhã, cheio de gente na minha frente, toca meu telefone, o Edu. Oi, amor. Tudo bem, gatinha? Tudo bem. O que você quer? Não, aqui está tudo ótimo, já atendi o paciente, fulano, ciclano, beltrano, já pus aparelho aqui. E você? Falei, não dá para eu falar, está cheio de gente na minha frente, o que você quer? Vamos no cinema à noite? Falei, vamos, lógico, vamos no cinema, pode comprar. Então, tá bom. Eu olhei no relógio e falei, falta 5 horas para o meu martírio acabar e vou para o cinema com o amor da minha vida, comer uma pipoca, não tem coisa mais gostosa, né? Ótimo. Então, desliguei, continuei batendo um papo, ali, aquela confusão, reunião, gente na minha frente, toco o telefone 1 hora depois, de novo, do consultório do Edu. Falei, mas de novo? Aí eu atendi o telefone, não era o Edu, era a secretária do Edu, do consultório. E ela me disse, Bela, o Edu está passando mal, corre para cá. Falei, mas eu acabei de falar com ele. Não, Bela, corre para cá, a gente já chamou a SAMU. Aconteceu algo que eu nunca imaginaria, uma outra grande mudança na minha vida, algo que eu realmente não imaginava. O Edu não resistiu e faleceu. Teve um AVC, eu saí do banco correndo na época, eu lembro que eu deixei minha bolsa no escritório, peguei meu carro, fui pelo corredor de ônibus da Paulista até a 9 de julho, onde ficava o consultório dele. Deu tempo de eu chegar, não pensei em nada. Quando eu chego, me arrepio até hoje, eu encontrei aquilo que eu nunca na minha vida imaginar, um homem forte, saudável, jovem, feliz, cheio de planos, cheio de sonhos, ali, no chão do consultório. Os olhos abertos, ele babando, e a SAMU chegando, removeu ele para o hospital, e ele não resistiu. Gente, de longe, esse foi o acontecimento mais... não é triste a palavra, é avassalador. É uma dor profunda. Eu entrei num quarto escuro de medo de como seria tudo dali para frente, eu, 34 anos, viúva, 1 ano do meu casamento, o nosso primeiro beijo não chegou a completar nem 3 anos. Tudo que eu tinha planejado tinha paralisado naquele momento. O luto é uma experiência devastadora, que nos convida a um mergulho profundo na nossa tristeza, e a gente tem 2 opções, ou a gente não mergulha e abraça uma tristeza para o resto da vida, ou a gente mergulha e se reconhece ali. Bom, não tinha mais nenhuma crise profissional, tinha uma crise existencial de vida, de falar o que vai ser daqui para frente. E vocês podem achar que a minha história termina agora. Mas não, ela não termina agora. 20 dias depois de um luto profundo, de um desespero familiar, ninguém que eu conhecia tinha passado por algo parecido, nada. Ninguém sabia o que dizer para me consolar. Eu simplesmente, pasmem vocês, eu descobri
Algo inesperado. 20 dias depois que o Edu partiu, exatamente 20 dias, eu fiz um teste de gravidez e descobri a gravidez da nossa filha, da Estela. Ela já tinha nome escolhido, porque a gente já queria engravidar, pensava nisso. A gente já sabia o nome do primeiro, do segundo e do terceiro filho. E foi uma gravidez totalmente atípica. O paradoxo e a loucura de eu perder de um lado o meu grande amor, que eu tinha tanto esperado, tanto querido, e ao mesmo tempo ganhar do outro lado um outro grande amor que ia ser gerado no meu ventre, que era um presente, mas o presente mais diferente, porque eu sempre quis engravidar, mas nunca imaginei que ia ser desse jeito. Pois é. Foi uma gravidez diferente. Os ultrassons eram todos acompanhados pela minha família. A minha família toda ia comigo, mas eu senti um vazio gigante, porque todos os momentos da minha vida eu sentia falta do Edu. A gravidez, ela tirou com a mão a agonia do meu peito, o nó da minha garganta. Fisicamente, ela me deu condição de eu levantar da cama, me alimentar minimamente, tomar meu banho e viver o meu dia. Foi como se o corpo físico reagisse. Eu acho que isso é divino, porque ajudou a mente e o meu coração dilacerado. Eu tive que estar mais presente, olhando para o momento presente. Foi algo muito, muito forte, muito importante. Eu agradeço muito a gravidez. A minha filha está aqui, depois vocês vão conhecê-la. E a vida realmente parou quando o luto chegou, quando o Edu partiu. Mas a gravidez, ela meio que me empurrou para frente para eu viver a vida. E eu acreditava que aquilo tudo não era à toa, não era aleatório. Eu sabia que tinha um recado para mim. O que a vida quer de mim? Bom, gente, eu abracei a gravidez com todas as minhas forças. Tirei a licença do banco na época, né? Depois que, em julho, 9 meses depois, aconteceu uma outra grande transformação, que eu chamo de a esperança, que foi o nascimento da Estela. Ela nasceu linda, nasceu super saudável, um parto super tranquilo, um parto triste e feliz, né? Meu irmão foi comigo, me ajudou, um amigo médico também me acompanhou, mas eu senti muita falta do Edu naquele momento. Em vários momentos, naquele principalmente, né? E Estela nasceu com quase 4 quilos, uma pintinha no braço, uns olhões expressivos, a cara do pai dela. As pessoas chegavam na maternidade, tinham aquela catarse de olhar ela no berço e acharem que era igual. Era uma alegria emocionante, algo muito forte mesmo, né? O Edu muito presente ali. Esses são os meus sogros comigo no batizado da Estela. O Edu partiu e deixou para mim uma companhia para o resto da vida. Um amor, assim, companheiro, que é a Estela. E deixou também uma família que me conhecia há muito pouco tempo, mas que sempre confiou muito em mim, me deu muito amor e me acolheu demais. Eu sou muito grata. O Cacalo já fez sua passagem, alguns anos depois que o Edu morreu, e a gente sentiu demais. Mas eu tenho a Ana Célia, que está aqui, e é uma grande amiga. Eu agradeço por você existir e pela troca rica que eu tenho diariamente com ela. E a Estela cresceu. O tempo foi passando, esse tempo que às vezes custava passar, mas que é amigo, né? Ele vai curando aos poucos de um jeito que não dá para a gente entender. Estela cresceu, uma bebê linda, uma menina grande, uma meninona depois. E quando ela ia fazer 2 anos, eu tive uma outra enorme transformação na minha vida, essa sim voluntária. Eu quis muito. Eu tive coragem, acho que a gravidez me trouxe assim, a ousadia, a coragem para realmente tirar o meu plano B do papel e viver um propósito. Eu fui viver um propósito no meu trabalho. Eu fui viver a minha odontologia, fui buscar ela. Eu não virei dentista, mas eu fui fazer uma transição de carreira. Eu, na verdade, fiz um processo de coaching profundo, intensifiquei a terapia, fiz vários outros trabalhos de autoconhecimento, porque o luto faz isso com a gente. E eu me permiti viver a minha dor e ter uma nova consciência mesmo de quem eu era. E fui
entendendo melhor os meus talentos que estavam adormecidos, os meus dons, as minhas habilidades. Desenvolvi muitas coisas, estudei, tudo isso com uma bebê pequena, trabalhando em banco de investimento americano, super agressivo, em crise profissional. E às vezes as pessoas me perguntam, como que você teve coragem de fazer a mudança? Deu muito medo, mas eu acho que a gravidez ela trouxe lógico, a vulnerabilidade da vida, a fragilidade da vida ali presente nessa situação que eu vivi. A vida disse para mim, você não tem mais que esperar. Por que não tentar? A gente fica abraçando o medo e não dá os passos no momento presente para a gente colher o futuro que a gente tanto quer. A gente fica pensando só lá na frente, ai, mas não vai dar, e se não der? A minha interrogação era tão grande pelo futuro que se eu não olhasse para o momento presente, eu acho que eu não conseguiria caminhar. Então as pessoas me perguntam, mas escuta, como é que você teve coragem? Eu falo, porque eu tinha um senso de urgência para viver. A morte, ela traz isso para a gente. A gente precisa ter urgência para viver aquilo que a gente quer. Viver com muito mais pulso, muito mais honra, muito mais carinho. Eu tive vontade, porque a vontade ela é o ingrediente, o combustível perfeito para você fazer uma mudança. Você precisa ter vontade. Tem cliente que chega para mim e fala, eu quero mudar, quero fazer isso, aquilo, tá, mas você quer. Você tem que querer, ninguém faz nada por você. Então, a vontade é algo que vem do fundo da nossa alma. Eu tive uma organização, lógico que eu não pedi demissão, né, loucamente, falei tchau. Eu tinha um emprego muito bom, eu tinha uma carreira no banco, eu estava há 10 anos lá. E fiquei bastante tempo envolvida com os meus negócios. Tinha um compromisso, tinha uma filha pequena, tinha uma carreira. Mas como é que você vai largar e vai descobrir? Mas eu me organizei, fiz um processo de coaching muito, muito importante, que me ajudou a descobrir que o coaching era uma carreira. Fiz um planejamento, então. Fui estudar, fiz uma formação no Brasil maravilhosa. Fui lá nos Estados Unidos fazer a formação com o pai do coaching, o Tim Gallwey, o cara que trouxe essa metodologia para o Brasil na década de 80. Com a bebê pequena fui, minha mãe me ajudava, a sogra, a babá, me organizei, trabalhando no banco, tirei férias, tudo deu para fazer. E eu me orgulho demais, porque planejar é muito importante. E acho que agora a gente não consegue mais ir para frente. Meninos, acho que travou aqui. Mas agora apagou tudo. Tcharam. Tem um suspense. Ai, gente, sou eu aqui. Olha que maravilha. Ai, que beleza. Deixa eu voltar. Pra vocês verem minhas fotinhas. Não volta, mas tudo bem. Gente, é isso. Tem mais umas coisinhas lá para falar, mas é o seguinte, essa aqui sou eu atuando. Eu descobri a carreira do coaching que, para mim, foi transformadora. Eu comecei a entender que eu tinha muito talento para me conectar com as pessoas. Sempre fui, né? Aquela que os clientes gostavam de contar aquelas coisas que a gente nem queria saber, ele vinha lá, abria o coração, além de fazer os negócios. Eu tinha essa capacidade das pessoas confidenciarem, confiarem coisas para mim. E essa conexão é algo que eu fui aprendendo tecnicamente a fazer e pela minha vivência, o sofrimento me trouxe essa capacidade de me conectar com o sofrimento humano. Então, o meu maior skill, a minha maior característica hoje, habilidade é essa, escutar os meus clientes na profundidade do que eles estão sentindo, independentemente se é uma mudança simples a ser feita ou uma mudança grande a ser feita. E isso aí eu comecei a, então, dar muitas palestras, comecei a trabalhar, tive vários sócios, fiz alguns trabalhos enormes. Esse é um dos meus maiores públicos no Rio, não maior que esse, mas eu sou muito, muito realizada com o trabalho que eu realizo. Eu falo que eu vivo meu propósito da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu esqueço que eu sou mãe, que eu sou esposa, quando eu estou realmente com um grupo de pessoas ou com um atendimento individual para fazer, para realizar. Bom, e a vida seguiu o seu curso. Amém. A vida segue. Claro que tem muito detalhe aí que um dia eu conto. Quem tiver interesse de saber, tem muita dica para dar. Mas a vida seguiu o seu curso. Essa foto é uma foto que consagra muito um momento bom da minha vida. A Estela estava pequena aqui, ela está bem maior. E a vida segue seu curso até hoje, com mais um integrante. Quando a Estela tinha 3 anos, eu comecei a namorar novamente um viúvo. Apresentada por um casal de amigos, a gente tinha isso em comum.
Sempre os casais de amigos, né? Os nossos cupidos. Gente, falem, viu? Quem quer ainda namorar, casar, encontrar o grande amor, o segundo, o terceiro, falem para os amigos. Amigos de verdade ajudam a gente, viu? E eu conheci o Murilo, que está aqui, meu marido, uma pessoa incrível, que tem uma história de vida também muito forte. E eu lembro que a Estela tinha 3 aninhos quando a gente começou a namorar. A gente tem agora 10 anos já de relacionamento. E quando ela tinha 4, ele levou ela pela primeira vez na escola de mão dada. E eu lembro das mães da escola me ligando: Isabela, que emoção, a Estela entrando com o Murilo, arrastando ele pela mão. E ela falava: eu tenho um pai que mora no céu, meu pai que virou estrelinha, o Edu, e eu tenho meu pai do coração. Eu tenho 2 pais. E a relação deles é muito bonita. Agradeço muito. Acho que o Edu também mexeu uns pauzinhos lá em cima. E é muito bacana contar hoje com um outro novo amor na minha vida. Bom, gente, 14 anos se passaram. E eu estou aqui, na frente de vocês, em 2025, aqui no Congresso, no 30º Congresso Brasileiro de Odontopediatria. É excitante para mim, é um momento muito triunfal para mim. Eu chamo de um período de colheita, né? Ufa, tem uma hora que a gente colhe. E eu digo que eu vivo o dia de hoje como se fosse uma vida inteira. A gente acorda, vai viver o nosso dia, e ele tem que ser como uma vida inteira. Porque a vida me mostrou que, assim, tudo pode mudar. Eu falo que o meu maior treino para viver o dia de hoje como se fosse uma vida inteira é honrar a minha vida todo dia que eu acordo. Eu tenho rituais muito profundos de gratidão. Na hora que eu acordo, eu falo que gratidão é algo que a gente faz como se fosse exercício físico para o braço. Quer ficar com o braço forte, a gente sabe o que fazer. Mas e para ser grato? Ninguém nasce grato. Uma outra pessoa que é santificada, né, beatificada, pessoas, as vidas santas, quando a gente olha, são vidas de extrema gratidão. Mas nós, na nossa humanidade, precisamos treinar. Bom, gente, eu queria trazer hoje para vocês, depois dessa fala, os aprendizados. Reuni 3 para trazer para vocês. Eu espero que vocês levem isso com vocês, porque a experiência que eu vivi é muito forte e eu gosto de compartilhar. O primeiro deles é que a gente não controla nada. Eu sei que é bonito falar, a gente não controla nada, né? A gente não controla os resultados, é verdade, mas a gente acorda todo dia e esquece. Porque a gente acha que a gente vai trabalhar, que a gente vai pegar o carro, vai para o trabalho, vai pegar a condução, e vai voltar para casa naquele horário, e o filho vai pegar na escola, que tudo vai acontecer como a gente acha no momento de manhã, saindo de casa. E a vida pode virar 180 graus. Se a gente souber mais disso, a gente começa a entender que a gente não controla mesmo as coisas. Abre mão desse controle e faz só a nossa parte. Então, isso é muito importante a gente entender, porque acho que a nossa mente ela engana a gente todos os dias. Eu falo que o dia da morte é o primeiro dia de quem fica. Quem já sofreu, já passou, acredito que muitos aqui passaram por, enfim, perderam alguém que ama, que, enfim, que se relacionava muito, de uma forma muito próxima, né? Às vezes um grande amigo, uma pessoa não da família, mas enfim. A morte ela convida a você viver novamente. Foi o primeiro dia da minha vida nova. Quando a gente entende isso, fica um pouquinho mais leve, porque a gente precisa, claro que tem fé, tem espiritualidade no meio, tem individualidade de cada um, mas assim, a vida me fez um convite, e eu compreendi que eu precisaria me despedir da Isabela que eu era e construir, renascer, ser uma nova Isabela, dar novos passos, entender que a vida é apertar novos botões para me relacionar afetivamente, para ter um novo emprego, um novo trabalho. Imagina uma carreira completamente diferente, a coragem que eu tive de sair de 20, 22 anos de mercado para fazer uma coisa completamente diferente. A gente vai aprendendo de novo a saber quem a gente é. É uma reconstrução. Hoje está muito na moda falar a ressignificação da vida. A vida tem um novo significado. É tudo diferente, mesmo. A morte traz uma nova compreensão sobre a vida. Falei isso já aqui, mas é isso. Ninguém quer falar da morte. Ai, vira esse assunto para lá, depois a gente fala. Imagina falar disso na frente da menina.
eu falo com a Estela sobre isso, a gente conversa. Acho que é importante trazermos o conceito da finitude todos os dias da nossa vida, porque a gente vive diferente. Quando eu trouxe a consciência da finitude ali, na hora que o Edu partiu, que foi algo tão drástico na minha vida, eu tinha acabado de falar com ele e 1 hora depois tudo mudou. Eu entendi que a vida é urgente. E a minha vida é muito mais pulsante, eu honro mais a minha vida, eu tenho carinho pelos meus dias. Então isso é muito importante a gente levar com a gente. Todo dia que a gente acorda e põe os pés no chão da nossa cama para levantar, é como se os nossos pés beijassem o chão, agradecendo por mais um dia de vida. Isso basta. Se você fizer isso, com certeza você está honrando mais a sua vida. A vida acontece aqui e agora. O nascimento da Estela trouxe para mim, me chamou para viver o presente. Era um bebê que precisava de mim 100%. Amamentar, alimentar, choro, era eu ali. Então, isso foi super importante, eu agradeço demais. Acho que foi uma coisa divina a Estela ter nascido. Eu consegui praticar. E é isso, não adiar amor, porque o depois talvez não exista. Então, adiar amor é muito amplo, né? O que é amor? É a gente dar atenção para quem a gente está conversando. Você encontra alguém aqui no congresso que você está reencontrando, ou faz uma amizade nova, para ali, deixa o celular de lado, foca, troca, enriqueça esse momento, né? Os pequenos momentos, aquele abraço gostoso, dizer muito obrigado, olha, me desculpe, marcar aquele compromisso que você está adiando faz tempo com alguém que você faz tempo que não encontra, que delícia, mas a vida é muito corrida. Esse automático da vida vai nos enrolando e a gente deixa sempre para depois. Então, coloquem um estado de atenção focado, façam as coisas com qualidade, minimamente, que seja 1 minutinho no seu dia. E aí eu trago uma reflexão para todos nós, uma pergunta. A vida que vocês levam hoje é a vida que lá na frente vocês vão se orgulhar de ter vivido? Sei que todos são, espero, apaixonados pela profissão, que delícia, mas o que mais? Como é que você está vivendo os seus dias? O que realmente importa para você? Faça essa reflexão, essa frase é importante, porque a gente vai deixando a vida levar, e quando a gente vê já é Natal, quando a gente vê já é o Carnaval, já é o ano seguinte, e a vida vai nos consumindo dessa forma. E aí eu quero deixar uma lição de casa para vocês também, uma tarefa. O que vocês podem fazer hoje, a partir de agora, implementar agora na tua vida para viver com mais carinho, mais respeito, honrando esse presente que é a nossa vida? O que vocês podem fazer? Um verbo. É ligar para alguém, é fazer algo, deixar de fazer algo. Incluir uma rotina nova no consultório, no seu atendimento, naqueles casos mais complicados. É pedir uma ajuda. O que é? Eu falo que o excesso de amanhã significa não viver. A gente está sempre se preocupando com o futuro dos e se's. Mas e se acontecer? E se não der? E se falhar? E a gente pensa no que não deu certo lá atrás. É o passado, o futuro, impedindo a gente de fluir no presente. É difícil tomar decisão no presente, porque a gente está muito acostumado a planejar. Eu trabalho com planejamento, meu trabalho é esse, planejar mudanças, fazer estratégias, montar estratégias, mas a gente não pode deixar de planejar, claro que não, mas a gente não pode ficar apegado a esse plano futuro, porque o futuro está lá. Como é que a gente traz uma coerência do que a gente quer com ações hoje, mínimas? Isso é importante, a gente se movimentar no presente para acolher o futuro. Isso é muito, muito importante. Então, a verdade, a que eu quero trazer aqui é encorajar vocês para viver o momento presente. Mesmo na dor, no sofrimento, eu não sei o que cada um aqui está passando, mas eu incentivo vocês a encararem os problemas, porque eu falo, sofrimento não tem comparação. Às vezes estão me ouvindo aqui e falam, nossa, olha só o que ela passou, e eu estou aqui com esse problema aqui de pagar esse boleto, de resolver esse problema aqui com a minha mãe. O seu problema é o seu problema, ele é grandioso para você. E eles não vão deixar de aparecer. Né? Quando eu vivi tudo isso, eu falei, uma hora eu falei, acho que eu já paguei minha conta, né? Não vai me acontecer mais nada. Pasmem vocês que muitas coisas aconteceram. Mas
Hoje não é o dia de contar. Tenho coragem de viver de verdade. A vida no presente é a vida verdadeira. É aí que a nossa vida flui. E eu queria agradecer a todos vocês, dizer que é uma honra para mim compartilhar um pedaço da minha história, um pedaço da minha alma. É muito profundo estar aqui e contar para vocês essa fatia da minha vida.